Olá, eu sou Sérgio Everton. Começa aqui o programa que vai te deixar por dentro dos projetos de lei que estão em andamento no Parlamento Paulista e também dos que já viraram lei. Sancionada a lei que vai deixar os estádios de futebol mais seguros para o torcedor. A lei de autoria do presidente da Assembleia, deputado Fernando Capês, do PSDB, foi inspirada numa proposta de 2012 e visa criar medidas voltadas à segurança dos torcedores em jogos de futebol. Com veto parcial, foi publicada no Diário Oficial de 24 de julho a Lei 15.868, de 2015, que dispõe sobre medidas voltadas à segurança e ao conforto dos torcedores em jogos de futebol profissional. A proposta, que leva a assinatura do deputado André do Prado, do PR, e outros 19 parlamentares, teve o artigo 7º vetado por incompatibilidade com a Lei Federal 10.671, o Estatuto do Torcedor. A lei foi inspirada numa proposta de 2012 do deputado Fernando Capês, do PSDB, atual presidente da Assembleia Legislativa, e que visa estabelecer sanções para as entidades de prática esportiva de qualquer natureza que permitirem, incentivarem ou colaborarem para a prática de ilícitos por seus torcedores ou associados, ou deixarem de coibi-los. Hoje a Justiça, o GCRIM, que foi criado no Estado, está previsto no Estatuto de Defesa do Torcedor. Aqui em São Paulo já está implantado. Então há uma ação muito mais rápida na punição dos infratores. A dificuldade que nós tínhamos, que era a falta de punição, aquela sensação de impunidade que existia no torcedor. E aí sempre a violência cresce em razão disso. Agora, com a punição efetiva dos torcedores, isso já está em prática. Nós temos mais de 30 torcedores punidos pela Justiça. Nós estamos sentindo já uma diminuição da violência nos estádios. E a lei vai nos ajudar em termos de organização, porque está previsto onde deve ficar a torcida, qual o número máximo de ingressos para essas torcidas organizadas. Então, há uma tendência de você controlar ainda mais a ação dessas torcidas que causam alguns problemas dentro do estádio. Mas diria para os senhores que dentro do estádio hoje nós temos total controle dos torcedores e não há qualquer ação hoje de violência dentro do estádio de futebol. Pela lei, os ingressos serão numerados, destinados a cadeiras e lugares específicos dentro dos estádios. As áreas reservadas às torcidas organizadas não poderão exceder os 20% da capacidade total do estádio. Cada torcida organizada terá acesso ao estádio em horário diferenciado para que não se encontrem com o público em geral ou com a organizada do time adversário. Elas ficarão acomodadas preferencialmente atrás das metas e sempre em áreas opostas. Todos que têm uma ação direta ou indireta na segurança desse evento participam dessas reuniões e ali se traça um plano de ação para o dia do jogo, né? Com separação, acesso das torcidas, local onde vão ficar essas torcidas, a torcida visitante, a torcida que é o mandante. As torcidas organizadas participam dessas reuniões também, e onde se decide o que elas vão, por onde elas vão entrar, de que forma que elas devem chegar no estádio. Enfim, todo o cuidado, todo o trabalho preventivo no sentido de você preservar o espetáculo com garantia de segurança. A lei sancionada deve entrar em vigor em 180 dias. Para isso funcionar, para a lei pegar, é necessário, então, um esforço de todos os poderes. O poder executivo, o poder judiciário, o poder legislativo e mais o Ministério Público e a Defensoria. Nós vamos ter que ter juizados ou anexos de juizados funcionando nos dias das partidas, a fim de que o juiz condene ali naquele mesmo momento organizador do espetáculo e torcedor recalcitrante. O projeto de lei aqui da Assembleia Legislativa propõe o fim da cobrança do ponto extra de TVs por assinatura. O projeto de lei da Assembleia Legislativa propõe o fim da cobrança do ponto extra de TVs por assinatura. O projeto de lei 776 de 2013, de autoria do deputado Edmir Chedi, do Democratas, proíbe as empresas que prestam esse serviço de cobrar pelos pontos adicionais. A ideia de beneficiar o consumidor é que ele possa, quando ele compra o pacote, quando ele traz o sinal da TV a cabo para sua casa,
ele possa ter isso em outros cômodos da sua casa. Ele já está comprando um pacote, não é barato, ele já fez a instalação na casa dele. Quer dizer, puxar um fiozinho a mais lá para poder ter um ponto extra é importantíssimo para as pessoas. Para a ABTA, Associação Brasileira de Televisão por Assinatura, no Brasil, 45% dos assinantes possuem o chamado ponto extra e a cobrança pelo serviço se justifica. O ponto adicional, dentro do modelo de negócio de TV por assinatura, ele, na verdade, é cobrado um percentual, quer dizer, você não cobra o mesmo preço que você cobra do ponto principal. Você cobra, eu não sei os valores exatamente, mas em geral é um percentual, né? É porque ele é oneroso. Para o IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a cobrança por um ponto extra não é correta, pois seria como se um assinante de um jornal digital tivesse que pagar a mais só para ter acesso ao conteúdo em mais de um computador ou no seu tablet, por exemplo. As operadoras se utilizam desse expediente para, na verdade, cobrar uma mensalidade pelo ponto extra, o que não seria correto mesmo pela regulação da Anatel. O assunto é polêmico e chegou à justiça. Já existem ações judiciais favoráveis e desfavoráveis ao consumidor. Uma solução para o problema seria a liberação por parte das operadoras de TV por assinatura o acesso ao aparelho decodificador. É interessante observar que, em 2012, a Anatel ainda aprovou outro regulamento, o 581, que garante ao consumidor o direito de adquirir esse decodificador em outro lugar que não junto à operadora. Ele poderia comprar em uma loja normal, no varejo. Então, ele não precisaria pagar o aluguel do decodificador da operadora de televisão por assinatura. O problema é que as empresas fabricantes não disponibilizam esse tipo de aparelho no varejo. O consumidor não encontra nas lojas decodificadores homologados pela Anatel, compatíveis com o sinal da operadora. O direito de o consumidor comprar um decodificador no varejo e essa prestadora não se negar a fornecer o serviço, mesmo sendo um decodificador que não foi ela que entregou para o consumidor, esse direito já está garantido na regulação da Anatel. O problema é que ele não se concretiza. O projeto de lei ainda vai passar pelas comissões temáticas da Assembleia Legislativa. Se aprovado, deve beneficiar milhões de consumidores, já que nos últimos 10 anos o número de assinantes de TV paga no Brasil aumentou mais de 500%. Passou de 3,5 milhões para 17 milhões de consumidores. As pessoas que têm mais pontos, 8, 10, 15, são, em geral, as pessoas com maior poder aquisitivo, que têm casas maiores, têm vários cômodos, etc. Muito bem, se eu deixar de cobrar por isso, eu vou ter que repassar para a tarifa básica, ou para o preço, não é tarifa no caso da TV por assinatura, pelo valor da assinatura básica, né? Consequentemente, eu estaria fazendo um Robin Hood ao contrário, eu vou estar tirando dos com menor renda, para dar conforto para os que têm mais renda. Para o deputado Edmir Chedi, autor do projeto de lei, a cobrança pelo ponto extra não se justifica. Muitas vezes você fica falando, insistindo naquele assunto, muitas vezes não é a lei que vai resolver o problema. É a mudança de conceito, é muitas vezes o que o deputado faz aqui. Ele propõe um projeto de lei, ele quer que aquilo se transforme numa lei, o seu projeto, mas mais importante do que aprovar a lei, talvez seja mudar o conceito. O programa faz uma pequena pausa e volta logo depois do intervalo. Não saia daí, até já. Uma pesquisa nacional de saúde mostra que os jovens estão tendo contato com bebidas alcoólicas cada vez mais cedo. Um alerta para os pais: o consumo exagerado de álcool pode trazer consequências sérias à saúde dos adolescentes. As propagandas estão por toda parte. Mulheres bonitas, praias, amigos. Um convite ao consumo do álcool. O contato com a bebida alcoólica vem acontecendo cada vez mais cedo. É o que mostra a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar feita recentemente. 50,32% dos estudantes entrevistados de 13 a 15 anos de idade disseram que alguma vez na vida já consumiram álcool. Uma família que não restringe, por exemplo, né, que não controla esse uso de álcool, né, as chances aumentam, uma família desestruturada. Tem uma série de fatores aí que a gente chama de fatores de risco para que a pessoa desenvolva um uso nocivo ou mesmo uma dependência a longo prazo.
A Lei 15.852 de 2015, de autoria da deputada Beth Saão, do PT, cria um fundo estadual de combate ao alcoolismo na adolescência. Um alerta para os pais, um caminho que pode não ter volta. Você precisa trabalhar campanhas educativas fortes, que atinjam de fato este público que nós queremos atingir. Nas escolas nós temos que ter trabalho, principalmente nas escolas, enfim, nas redes sociais é preciso fazer campanhas de divulgação, de marketing, na imprensa também é preciso ter isso. Agora, para isso é preciso ter verba. É preciso fazer investimentos e é isso que o governo tem que entender, né? Por isso que nós criamos esse fundo, porque o fundo ele tiraria um pequeno percentual do orçamento do Estado, destinaria para esse fundo com vistas a trabalhar este tema que nós consideramos importantíssimo para reduzir a incidência, né, e para reduzir o consumo de álcool na adolescência, porque aí nós teremos com certeza adultos mais saudáveis. O que separa o alcoolismo do beber socialmente é uma linha tênue. É preciso ficar atento a alguns sintomas da dependência. Ela começa a ter sintomas, né, de tremores, muitas vezes ela, em situações um pouco mais graves, ela não lembra o que ela fez na véspera. E aí a pessoa, em geral, passa a beber diariamente. Ela já tem uma síndrome de dependência do álcool, né, ou um uso com consequências graves, né? Seja para o corpo, seja em termos pessoais e sociais. O consumo exagerado do álcool traz consequências graves à saúde. Entre elas, doenças como cirrose hepática, hepatite, lesões no pâncreas e estômago. Mas o maior problema são os efeitos psicológicos causados por ele. Para a saúde, a dependência do álcool atinge praticamente o corpo inteiro, né? Tipicamente, fígado é uma área muito afetada, né? Coração pode ter problemas, sistema nervoso, enfim, uma série de problemas que o uso crônico, né, e exagerado do álcool leva, né? Carlos tem o costume de beber com os amigos. Ele é universitário e o bar é o ponto de encontro dos estudantes. O álcool é uma maneira de eu me relacionar com as pessoas, é uma substância que é muito disseminada no dia a dia, né? Às vezes o fator que congrega a gente reunida em torno de uma mesa de cerveja e tal. Eu gosto muito, aprecio, tenho curiosidade, gosto de descobrir novas bebidas também. Mas ao mesmo tempo já fiquei bêbado várias vezes, já passei mal várias vezes, então é uma relação meio de altos e baixos com o álcool, assim. Para relaxar, ajudar na timidez, confraternizar com os amigos ou apenas apreciar, não importa. Bebida alcoólica sempre deve ser consumida com moderação. Não vejo como um problema porque eu atingi esse estágio na minha vida, em que eu fui descobrindo o álcool, passei pela adolescência, das bebedeiras e tal. Hoje não é um problema, mas ao mesmo tempo, de vez em quando eu acho que eu poderia beber menos, né? Por exemplo, eu bebi a última vez ontem à noite e a penúltima vez anteontem à noite. Então eu fico ponderando isso e vejo o quanto não é induzido também de uma certa maneira, né? Esse consumo de álcool, ele não é fomentado pela publicidade, pelas grandes empresas de cerveja, do entretenimento também. E me pergunto se eu tenho autonomia em relação ao álcool, ou é ele que tem um poder sobre mim, assim, eu não sei, não sou muito claro em relação a isso. Bom, todas as cidades com mais de 50 mil habitantes devem ter clínicas para diálise. É o que prevê o projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ela é silenciosa. No Brasil, cerca de 20 milhões de pessoas podem estar com a doença nos rins e não sabem. As principais causas são a hipertensão arterial, infecção urinária, pedras nos rins, reumatismo, diabetes, nefrites, medicamentos e drogas. Por isso, a prevenção é a melhor maneira de evitar a doença renal. No estado de São Paulo, mais difícil do que ser submetido ao tratamento é conseguir uma vaga para ter acesso a ele. A carência de clínicas de diálise é muito grande, principalmente nos municípios. Que no Brasil tem de 15 a 20 milhões de pessoas com problema no rim. Se você não cuidar desse problema no rim, desse entupimento nos rins, você vai acabar descobrindo que o rim parou e você termina numa hemodiálise, uma clínica de diálise. E é aí que entra um problema. Se você, infelizmente, chegou ao ponto de precisar de uma diálise,
No Brasil existem muito poucas clínicas. Nos Estados Unidos tem 5 mil clínicas. No estado de São Paulo tem 200, 300, não chega a 300. Então nós temos uma deficiência, uma falta de clínicas de hemodiálise no Brasil e no estado de São Paulo brutal. E se a cada 50 mil pessoas, numa comunidade de 50 mil pessoas, eu tenho em média 100, 150, deveríamos ter até 200 pessoas fazendo diálise. Talvez tenha apenas 40 ou 50, porque a maioria não faz diagnóstico a tempo e acaba falecendo. Então, cada paciente que eu tenho em diálise no estado de São Paulo, 3 ou 4 morreram sem conseguir uma vaga, ou sem conseguir o diagnóstico a tempo. E quando consegue, ele depende de uma viagem sofrida para fazer diálise por 10 anos, 15 anos, ele fica vivo fazendo diálise, dia sim, dia não. E esse projeto de lei vem a calhar, que é o seguinte: a cada 50 mil pessoas eu tenho que ter um centro de nefrologia e de diálise para atender aquela comunidade, para atender quem já precisa de hemodiálise e principalmente para prevenir que outros acabem precisando e porque não tiveram a oportunidade de se prevenir. Pelo projeto da deputada Célia Leão, o Estado deve instalar e manter clínicas com profissionais, equipamentos e instalações físicas para atender pelo menos 50 pacientes por dia em cidades com mais de 50 mil habitantes. O projeto que propõe colocar clínicas em municípios acima de 50 mil habitantes para as pessoas que precisam fazer hemodiálise é para facilitar a vida dos pacientes. O senhor e a senhora sabem que hemodiálise é algo que precisa ser tratado diariamente, um dia sim, um dia não. O paciente tem que ir numa clínica e fazer toda a transfusão de sangue e peneirar esse sangue, vamos chamar assim, né? Para que esse sangue volte com vivacidade e os rins possam funcionar novamente. Nada mais justo que os nossos municípios com mais de 50 mil habitantes possam ter também um centro, não precisa ser grande, para atender os pacientes daquela região bem lindeira ou então do seu próprio município. Por isso o nosso projeto de lei visa atender, porque são milhares de pessoas, lamentavelmente, que no estado de São Paulo tem esse problema renal e precisa da hemodiálise. Mais oportunidades para pessoas com deficiência no mercado de trabalho e mais, hein? Em época de falta d'água, a descoberta de uma nascente de rio num bairro populoso da capital. Você vai ver tudo isso no próximo bloco. Volto já já. Visando mais oportunidades para pessoas com deficiência no mercado de trabalho, que vá além da política de cotas, o projeto de lei da deputada Vanessa Damo, do PMDB, quer a elaboração do plano de carreira, cargos e salários em empresas públicas e privadas, de acordo com a avaliação do desempenho e do mérito. Ele é DJ. Leva a vida como qualquer outro cidadão. Mas Anderson tem uma limitação física, é deficiente visual. Eu nasci com glaucoma e enxerguei até os 7 anos. Entre todas as dificuldades que enfrenta no dia a dia, a pior delas é o preconceito. Um problema que afetou a vida profissional dele. Depois de 12 anos na mesma empresa, desistiu da carreira. Eu não cresci, eu fiquei nessa função sempre como analista de suporte. Consegui coisas pessoais, como hoje tenho uma casa financiada, eu estou no meio do financiamento do apartamento e tal. Mas lá dentro da empresa eu não cresci, eu não via a possibilidade de crescer, até porque foi lá mesmo que eu comecei a fazer faculdade de informática e lá que eu parei, porque eu achei que eu não ia muito longe, que eu, ainda que tivesse uma formação, a empresa precisava muito de mim naquele lugar que eu estava, naquela vaga que eu ocupava, então eu não via a possibilidade de crescer. Para Anderson, o que mais falta é oportunidade. Esse negócio da lei incentiva muito. Porque ele quer ter o número lá. Por isso é que eu brinco, eles estão contratando o laudo. O laudo é o número. Entendi. Quando alguém chega para aplicar uma multa, de repente, dá alguma sanção para aquela empresa. Não, mas a gente tem esse laudo aqui, ó, o fulano realmente existe aqui dentro. E foi por uma delas que Anderson chegou aqui e passou a ganhar a vida atrás de uma picape. Ou melhor, de um computador. Essa vontade já vinha desde o meio dos anos 90. Então eu já tinha feito várias coisas ligadas a isso lá em 95, 96. No final da década de 90 eu fui trabalhar numa empresa
de informática, né, que entre outras coisas desenvolvia um programa de computador para o deficiente visual poder ter acessibilidade ao mundo da informática. E paralelamente continuei trabalhando com essa carreira. Depois, em 2009, que eu fui fazer a minha graduação em eventos, aí que eu resolvi ficar só com isso mesmo. Histórias como a de Anderson levaram a deputada Vanessa Damo, do PMDB, a criar o projeto de lei 526 de 2014. O PL prevê a elaboração de plano de carreira, cargos e salários em empresas públicas e privadas para pessoas com deficiência de qualquer natureza, de acordo com avaliação de desempenho e mérito. Nós temos que promover justiça. Se a pessoa trabalha bem, se ela é competente, se ela tem reconhecimento na sua parte profissional, nada mais justo que ela seja incluída no plano de carreira e possa subir degraus dentro da empresa onde ela atua. É isso que prevê, que propõe o nosso projeto de lei. Mudança que parece pequena, já que a lei de cotas existe há tantos anos. Um projeto de lei como esse, vindo a se transformar em lei, ele vai trazer um benefício muito grande para a pessoa com deficiência, de exigir efetivamente, por conta de uma lei que não deixa dúvida, a ascensão profissional e a avaliação justa dentro do mercado de trabalho. Seria necessário mais uma lei? Não. Mas como no Brasil a gente precisa de uma lei para deixar claro aquilo que é direito, que já está na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, então é melhor que se faça uma lei, porque isso aqui vai ser mais um passo no caminho da cidadania e da igualdade da pessoa com deficiência, que hoje não é reconhecida muitas vezes no seu campo de trabalho, na sua função como profissional. Ela é simplesmente colocada numa vaga para cumprir, para preencher cota e para cumprir a lei, aquele número que a lei determina como reserva de vaga. Um novo caminho para a inclusão dos deficientes na sociedade. Mas o projeto é super interessante, só lamento que isso tenha que virar lei, né? Para que as empresas venham a reconhecer a nossa capacidade. Bom, imagine a alegria de poder admirar uma nascente de rio bem ao lado do prédio onde você mora, num bairro populoso da capital. Pois é, em época de falta d'água, a descoberta de uma nascente entre as 1.500 existentes e escondidas pela cidade provou mais uma vez que quem procura, água acha. E não é que no meio do concreto, da selva de pedra de São Paulo, brota um espelho d'água no bairro Butantã? É a nascente do rio Iquiririm, que vivia desprezada até ser adotada pelo projeto Rios e Ruas. O José Bueno é um dos fundadores do trabalho, criado para mostrar que existe vida sim debaixo do asfalto. E a partir da identificação das nascentes, conscientizar a população que é preciso preservar, conservar os berços dos rios. Aqui está tudo cuidadinho, como se este pedaço da capital fosse sagrado. E é. Quem deveria estar cuidando dessa região, com certeza, seria o Estado. Eu não vou esperar que a Prefeitura venha aqui para dar um trato nessa região. Eu vou chamar alguns amigos, eu vou reunir pessoas para a gente passar um domingo aqui. Ou seja, há uma qualidade de lazer nesse tipo de trabalho. Ou seja, essa coisa que se mistura, né? A mão de obra, a enxada, a poda, o plantio, né? Com um grande prazer, com uma grande diversão. Quando a gente faz os mutirões, nessas nascentes, já são várias aqui na cidade de São Paulo, é festa. É festa. Não é uma obrigação, não é um pesar. É uma festa de convivência, é uma festa de apropriação. Ou seja, a gente está ocupando a cidade onde moramos. Que é um processo de educação, ou seja, nós não fomos educados a compreender nas cidades onde vivemos em São Paulo, sobre o território onde moramos. Só a cidade de São Paulo tem mais de 300 rios e para lá de 1.500 nascentes. Imagine, então, se a gente pensar no mapa do estado inteirinho. É claro que muitas estão escondidas, já foram até esquecidas, como essa daqui estava antes de ser cuidada pela comunidade. Agora, o mais triste é pensar nas nascentes que já secaram. E sabe o que faltou na maioria delas?
a mata ciliar, aquela vegetação que cresce em volta, justamente para proteger a água. O Código Florestal Brasileiro prevê a preservação da vegetação nas nascentes num raio de 50 metros de largura. E para que o pequeno produtor rural tenha condições financeiras de fazer o reflorestamento, o deputado estadual Luiz Carlos Gondim, do Solidariedade, criou um projeto de lei. O texto prevê o Bolsa Verde, um pagamento para o agricultor familiar recuperar a vegetação de origem nativa no entorno dos olhos d'água. Aquele produtor rural que pensa que no entorno daquela nascente ele vai plantar, ele ter uma compensação financeira por preservar aquela nascente. Isso aí é muito importante. E se o governo não se alertar disso aí, o que nós vamos ter é justamente secas e mais secas continuamente, com uma condição até de parar São Paulo. O projeto de lei cria o programa de identificação, cadastramento e preservação das nascentes de água no estado. Eu acho que o verbo adequado é valorizar a ação do proprietário, da comunidade, valorizar o interesse por aquela região. Se isso vai ser na forma de remuneração, se vai ser na forma de apoio, se vai ser na forma de ajuda na proteção desse lugar, não sei. Mas a expressão é valorizar as pessoas que cuidam das águas da cidade, das águas do terreno, ou seja no campo, seja na cidade. O que nós queremos? Que todas essas nascentes sejam preservadas, reflorestadas no entorno de pelo menos 50 metros, para que nós não tenhamos erosões e destruição dessas nascentes. O programa de hoje chegou ao fim, mas temos um novo encontro na próxima semana com mais projetos de lei. Obrigado pela sua companhia e até lá.